Boa noite a todas e todas, a todos que estão aqui presentes no modo presencial e a todos que estão no modo virtual. É uma honra muito grande receber o Dr. Rodrigo Gomes da Mata. Dr. Rodrigo, muito famoso, muito elogiado pela doutora Fátima Santoro e também pela doutora Ivone Caetano, desembargadora. Quando elas se encontram, só falam do Rodrigo. O doutor Rodrigo é maravilhoso, o doutor Rodrigo é maravilhoso. E hoje eu estou me conhecendo aqui no modo virtual. É uma alegria muito grande estar abrindo esse trabalho de hoje. Gostaria de comunicar a todos que o nosso presidente, que está sempre presente assiduamente, hoje ele não pode estar presente, porque ele está se restabelecendo de uma pneumonia, mas ele está se curando e em breve estará aqui conosco. A doutora Fátima Santoro teve um imprevisto também, nossa diretora jurídica e pedagógica, e não pôde estar presente. Por isso, estamos fazendo a abertura. Então, quero anunciar a palestra do Dr. Rodrigo Gomes da Mata. Ele vai falar no tema de hoje, que é a administração do patrimônio na sucessão judicial, o perfil funcional da inventariança e a flexibilização da ordem de nomeação do inventariante. Doutor Rodrigo é advogado, sócio da MLMS Advogados Associados, administrador judicial, mestre em Direito Civil na UERJ e vice-diretor da Diretoria de Igualdade Racial. Doutor Rodrigo, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco na ABAME, e passo a palavra ao senhor. Ele pode começar a dar seus nomes aí para a gente, que a gente está esperando sua fala. Tudo bem, eu quero desejar primeiro uma boa noite a todos, em especial na pessoa da presidente da ABAME, a doutora Alessandra. Agradecer as gentis palavras sobre que me foram ditas, né? São duas pessoas muito queridas, a doutora Fátima Santoro e também a doutora Ivone Caetano, de quem tem a honra de ser vice na Diretoria de Igualdade Racial. Doutor Rodrigo? Oi, pode falar. Desculpa lhe interromper. É que seu áudio está muito límpido. Ele está picotando para a gente. Tá melhor agora? Tá melhor agora ou não? Senão eu posso tentar trocar de fone. É melhor. Então. Tá, peraí, só um instante. Boa noite, estão me ouvindo? Estão me ouvindo melhor? Agora está ótimo. Agora ficou bom? Tá ótimo. Enfim, novamente começando problemas tecnológicos, quero inicialmente agradecer ao gentil convite da doutora Alessandra como presidente da ABAME, da doutora Fátima Santoro e também pelas gentis palavras aí sobre mim, ditas sobre que a desembargadora Ivone e a Fátima disseram. Espero estar à altura de tantos elogios. Inicialmente, mais uma vez agradecer, a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui na ABAME. E o tema de hoje foi sobre a administração do patrimônio na sucessão, no inventário judicial, que é um tema que para mim é muito, muito caro, muito relevante, nitidamente por ter sido o tema do meu trabalho de dissertação no mestrado, que foi, inclusive, avaliado pela professora Fátima como membro da banca, e é um tema que, de fato, me instiga bastante, me estimula bastante, e é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho na noite de hoje. Acho que a primeira consideração importante a ser dita sobre esse tema, né, sobre a administração do patrimônio no inventário, sobre a figura do inventariante, sobre o desempenho que essa figura tem na liquidação do patrimônio, é entender um pouquinho, retomar um pouco a ideia da morte. Tem uma obra que
que eu tenho muito interesse, da professora Gisela Ironaka, chamada Morrer e Suceder, que certamente aguçou ainda mais a minha percepção sobre o fenômeno da morte e sobre como a importância do inventário judicial, sobretudo em desatravancar o inventário judicial, era algo que estava sendo ignorado pela doutrina civilista. Esse é um tema que, embora as pessoas, sobretudo a parte significativa da doutrina do direito civil, não gostem muito de tratar, ou a própria ideia de morte seja algo que as pessoas refutem abordar no âmbito familiar, o fato é que estamos na vida, realizamos trocas no curso da vida, e essas trocas que realizamos, quer seja ela afetiva, profissional, intelectual, elas resultam naquilo que a nossa sociedade ocidental chama de patrimônio. Então, todas as nossas trocas intelectuais, laborais, físicas, intelectuais vão resultar na aquisição de um imóvel, vão resultar na aquisição de uma terra, de bens que têm uma apreciação pecuniária significativa. E como é comumente dito, ao morrer não levamos nada. E isso, de fato, é uma realidade. Embora não haja a transmissão, não haja, junto com o nosso evento morte, o transporte desses bens que adquirimos durante a vida, o fato é que muitos de nós têm um interesse de deixar para pessoas queridas esse patrimônio. E, basicamente, nesse curto trecho em que a professora Gisela Ironaka trata sobre morrer e suceder, ela também aborda, de uma maneira muito simples, muito eficiente, a ideia de que a gente precisa pensar nesse momento o que fazer, né? As pessoas precisam tratar sobre a morte para que os principais pilares do direito das sucessões, o patrimônio e a família, sejam observados. Se a gente for retomar quais são os fundamentos do direito das sucessões, a gente vai ter que o principal objetivo do direito das sucessões é cuidar da família e da propriedade, perpetuar em família toda a propriedade que for amealhada, né? Dentro desse cenário, me surgiu também, a partir da atividade como advogado no ramo sucessório, no direito imobiliário, grandes questionamentos sobre a demora dos inventários judiciais e sobre a dificuldade e estagnação de vários imóveis. Ou seja, durante o curso da minha atividade, eu podia observar que os meus clientes eles não conseguiam, por diversos motivos, mas sobretudo por uma incapacidade de gerir aquele patrimônio que lhe foi deixado, de aproveitar adequadamente dos bens imóveis, sobretudo. E aí eu fui investigando quais seriam os principais motivos que levariam a esse acúmulo de propriedade que não estava circulando, essa dificuldade do herdeiro de usufruir daquilo que foi deixado pelo seu ascendente. Nessa esteira, eu consegui, a partir do livro Morrer e Suceder e de outras obras relativas ao direito imobiliário, ao direito das sucessões como um todo, identificar que o papel do inventariante no nosso ordenamento jurídico precisava ser repensado, né? Precisava ser repensado. E aí, ao analisar esse papel, esse escopo do inventariante, eu pude perceber que o Código Civil, embora trate predominantemente sobre o inventário sucessório, o inventário judicial, embora ele predominantemente trate disso, o Código de Processo Civil, no artigo 617, reproduzindo a lógica do seu antecessor, ele versa sobre a ordem de nomeação do inventariante, ou seja, quais figuras deveriam ser escolhidas para exercer o cargo de inventariante. Nesse sentido, foi muito interessante observar não só as figuras eleitas para a administração do inventário, como também o que se esperava do
inventário. Então, de uma outra forma, o raciocínio que o livro Morrer e Suceder, da Gisela Hironaka, bem como a prática, começaram a me mostrar o seguinte: as pessoas morriam, deixavam seu patrimônio para ser liquidado após a sua morte, se não deixasse um testamento, na forma da lei, ou seja, na forma prescrita pelo legislador e não pela vontade do autor da herança, porque o legislador presumiu que a vontade do autor da herança, em não dispondo nada em testamento, era que metade dos seus bens fosse direcionado para os seus herdeiros necessários. E aí a gente está falando ali dos seus descendentes, companheiro, da forma prescrita pela lei. Só que, até que os herdeiros necessários pudessem, de fato, incorporar esses bens no seu patrimônio, ou seja, saísse do CPF do falecido para ingressar dentro da esfera jurídica do CPF dos herdeiros, o que se verifica na prática de quem atua no direito às sucessões é que anos, mesmo que não haja dissenso entre os sucessores, anos podem se passar sem que esses herdeiros de fato possam aproveitar do bem que foi deixado, né? Sem que eles possam usufruir, sobretudo, dos bens imóveis que foram deixados. E, dentre os incontáveis fatores que envolvem essa demora, o papel do inventariante como administrador do espólio, ou seja, como aquela figura eleita pelo legislador para realizar a liquidação do patrimônio, para poder apurar quais foram os créditos e débitos deixados pelo autor da herança, era algo que deveria ser melhor analisado tanto pela doutrina civilista, tanto pela doutrina processualista. Aqui é muito interessante, porque se a gente parar para pensar sobre qual que é a finalidade do inventário, a gente vai perceber que a ideia inicial olha, a pessoa ela nasce, ela tem um CPF, um número cadastral perante ao Estado, e ao morrer, ela encerra todas as relações jurídicas, administrativas que ela desenvolveu durante a sociedade com cancelamento desse CPF. E aí, quando a gente falece, basicamente, aqueles que vão perpetuar a nossa história vão deixar ali, vão receber esses ativos, ou seja, desse CPF cancelado, os ativos que foram acumulados para esse CPF serão migrados para o CPF dos adquirentes. Então, o papel do inventariante ele é muito relevante para justificar negativamente o porquê dessa demora, da tramitação do inventário, porque muitas vezes a pessoa que assumia essa atividade de administrar o espólio e terminar as relações iniciadas pelo falecido, né? Porque imaginem vocês, se ninguém, infelizmente, sabe ou felizmente sabe o momento da morte, e é natural que todos nós tenhamos relações patrimoniais economicamente apreciáveis ativas. Isso quer dizer que todo mundo tem uma conta na Viva ativa, uma conta no banco ativa, eventualmente contratou ali com o empreiteiro a reforma do seu apartamento, tem um funcionário a quem precisa pagar e que foi contratado por esse falecido, e as pessoas que são sucessoras, que são do núcleo familiar desse falecido, precisa de uma figura, um líder, por assim dizer, para cuidar dessas relações que foram deixadas ativas e encerrá-las até que se passe para o momento em que os ativos, os frutos desse CPF, desse falecido, serão contabilizados do ponto de vista jurídico, contábil mesmo, e serão transferidos para os herdeiros. Então, o que o ordenamento, tanto civilista quanto processualista, presumem é que o inventariante tem uma capacidade de administração e de organização de relações patrimoniais que foram deixadas pelo falecido e seja capaz de liquidar
ativo e passivo eventualmente deixado, para que no momento da partilha judicial isso ocorra da maneira mais profícua possível. Quer dizer, que o passivo seja quitado de uma maneira mais célere possível, para que os ativos se sobressaiam, sejam otimizados e, ao final, seja repartido entre os herdeiros apenas os frutos, aquilo que é positivo. E uma pergunta natural seria, mas e por que demora tanto? Porque muitas vezes, por conta de uma previsão automatizada do código e até assíncrona, não se pergunta se o inventariante tem os requisitos necessários para realizar o inventário e, dessa forma, liquidar o passivo para divisão do ativo. Além do problema que a gente já conhece do judiciário, da morosidade, é imprescindível falar e questionar se a figura exposta as figuras dispostas no artigo 617 do Código de Processo Civil, essas figuras elas têm capacidade técnica para lidar com a gestão do inventário. E parece algo simples, mas se analisarmos na dinâmica de cada um, nas relações de trabalho profissionais que cada um tem, quem teria condições de assumir basicamente todas as relações de outra pessoa até um determinado momento hoje? Ou seja, quem de nós teria a capacidade de ingressar dentro das relações econômicas de um parente familiar e encerrar todas as pendências e providenciar o levantamento de créditos em instituições bancárias e etc., para assumir essas relações e cuidar disso até um determinado momento? Muitas vezes, nós não dispomos nem de tempo suficiente para cuidar das nossas próprias questões, quem dirá assumir as relações econômicas de outras pessoas, de um ente falecido, para encerrar uma PJ que foi deixada aberta, para dar baixa numa carteira de trabalho, para comparecer nesse ou naquele órgão e encerrar a relação contratual que aquela pessoa tinha. Então, a figura do inventariante, embora ela tenha muitas funções, dessas que eu narrei aqui, ela sempre foi negligenciada e sempre se partiu do pressuposto que, olha, morreu o autor da herança, quem vai ser nomeado para executar essas atividades relacionadas ao inventário vai ser o cônjuge sobrevivente, ou seja, a pessoa que dividia o patrimônio com aquela meieira, com aquele meieiro, vai ser o filho que se encontra na posse e administração dos bens, ou aquele filha que não se encontra na posse e na administração dos bens. Só que se a gente parar para pensar, muitas vezes aquela meieira, aquele meieiro, não tinha conhecimento técnico sobre aquilo que o autor da herança tinha. Imaginem vocês, por exemplo, o autor da herança seja um marceneiro de primeira, aqueles marceneiros que fazem projeto de mobília a pedido, aquele marceneiro que entrega pontualmente e com isso conseguiu construir fortuna. Pela lógica do código, se a gente fosse aplicar isso de uma maneira fria, a ordem de nomeação para encerrar a loja da marcenaria ou continuar a atividade de marcenaria por meio de seus funcionários é do cônjuge sobrevivente em primeiro momento, e caso não tenha disponibilidade de cônjuge sobrevivente, vai ser o herdeiro que esteja diretamente naquela atividade. Só que não necessariamente a esposa ou o esposo daquela figura que tocava aquela atividade de marcenaria terá capacidade para assumir as relações trabalhistas daquela empresa e gerir aquela empresa, terá tecnicidade para compreender muitas vezes o que o contador vai sinalizar sobre aquela atividade, de como encerrá-la da melhor forma possível. Não necessariamente o cônjuge sobrevivente ou o descendente vai ter a capacidade de, muitas vezes, administrar aquele galpão, aquele imóvel que foi deixado pelo autor da herança, porque sobre o imóvel vai ter o pagamento de ITBI, de IPTU, de impostos de um modo geral, que muitas vezes aquela pessoa não tem aquele conhecimento. E o código, o Código de Processo Civil, pelo artigo 617,
estabelece o seguinte, aqui pela leitura da redação pura e simples do dispositivo. Ele diz assim: o juiz nomeará impositivamente, o verbo afirma que o juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. E aí ele elenca os incisos. No inciso primeiro ele diz: o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. Então, prioritariamente, o Código prevê que a nomeação vai ocorrer primeiro, a nomeação de inventariante primeiro vai ocorrer em proveito do cônjuge sobrevivente. Segundo plano, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, ou seja, aquele filho, aquela filha que cuidava ou que cuida de determinado bem do autor da herança. Em terceiro, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse, na administração do espólio, ou seja, quando nenhum dos herdeiros estiver administrando os bens, deixa-se ao herdeiro que se habilitar, que se apresentar como passível de exercer o cargo de administrador. O inciso 4 vai dizer que o herdeiro menor, ou seja, o menor de idade aqui, por ser o representante legal, ou seja, embora tenha a limitação aí da capacidade, esse herdeiro menor vai se fazer representar pelo seu tutor, pelo seu representante legal, para cuidar das atividades. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio, ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Em sexto, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Em sétimo, o inventariante judicial, se houver. Em oitavo, pessoa estranha idônea quando não houver inventariante judicial. A figura do inventariante judicial ela é muito associada à figura do inventariante do partidor judicial, que é uma figura que existe em algumas localidades, e é um funcionário do juízo que vai realizar ali a apresentação de um esboço de partilha em relação ao qual os herdeiros irão se manifestar. E a última figura que o Código elenca, né, o 617 é muito claro em estabelecer uma ordem prioritária de nomeação. Em último lugar, ele vai dizer no inciso 8º que essa inventariança ela vai se dar na ausência dos anteriores, essas outras 7 figuras, por pessoa estranha ao processo, aquela relação sucessória, aquele inventário, idônea, quando não houver inventariante judicial e aquelas outras figuras. E aqui, nessa figura do terceiro estranho e que seja idôneo, existe a figura, né, que o Código de Processo vai tratar, que a doutrina processualista e civilista vai tratar do inventariante dativo, que é um inventariante que é um terceiro, isento daquela relação, que não tem por que auxiliar ou beneficiar este ou aquele herdeiro no inventário. Ele administra bens de terceiro de modo isento, e esse terceiro ele vai conduzir o processo e vai cuidar do encerramento das relações patrimoniais e econômicas assumidas pelo autor da herança, pelo falecido, vai encerrar esse ciclo de relações e vai apresentar no processo judicial os débitos que foram deixados, os créditos que foram deixados, quem são os herdeiros que têm direito a perceber frutos daquela sucessão, se foi ou não foi deixado testamento, ou seja, esse terceiro ele vai executar o trabalho de um administrador. Então, para o Código de Processo Civil, a ordem ideal para exercício dessa inventariança, ela se dá primeiro em proveito do cônjuge, independente de capacidade técnica ou não. O que o Código estabelece olha, a mulher ou o esposo do falecido ou da falecida vai cuidar desse inventário até o encerramento das relações. Mas o que acontece se essa pessoa não tiver condições técnicas e de saúde? Bom, pelo que sempre ocorreu na prática forense e pela leitura, digamos, fria e a técnica do dispositivo, primeiro, você vai investir uma pessoa a realizar as atividades do inventário,
Caso essa pessoa não apresente condições de conduzir isso e não exerça esse cargo da forma que o juízo espera, ela vai ser destituída. Ou, segundo uma avaliação do juízo, que não está vendo andamento no inventário, ou a pedido dos demais sucessores. Então, primeiro você teria que ter um prejuízo dessa administração, uma crise dessa administração do inventariante que foi nomeado segundo a ordem do artigo 617, para em seguida você ir nomeando outras figuras, até que por fim houvesse a nomeação de um terceiro que tem uma formação específica para realizar essa inventariança de modo profissional, como um inventariante dativo. É óbvio que essa nomeação do código também é dessa forma pensada, porque essa atuação do administrador dativo, do inventariante dativo, ela é naturalmente remunerada, né? Existe um percentual sobre o monte sucessório que pode ser atribuído, inclusive, pelo juízo com concordância dos demais herdeiros, para que haja a remuneração do trabalho desse inventariante dativo. Então, essa inventariança ela traz ônus para a força do monte, e isso fez com que... Só que, ainda assim, ao longo dos anos, o que se observou foi uma crescente nomeação dessa figura. Por quê? Porque, sobretudo em alguns casos, e a jurisprudência do TJ é muito farta ao identificar alguns desses casos, verificou que mesmo com todos, mesmo com nomeando segundo a ordem do artigo 617, em muitos casos você tinha 10, 15 anos de andamento de inventário, prejuízo aos bens móveis e imóveis do espólio, até que efetivamente você conseguisse dividir o patrimônio para os sucessores. E aí era muito mais interessante para o judiciário, que teria menos um processo, para os envolvidos, porque poderiam usufruir dos bens do monte em maior celeridade, que fosse nomeado esse terceiro isento, esse administrador profissional, para que realizasse a partilha dos bens de uma maneira equidistante, né, e célere. Essa questão parece pontual, mas todo mundo que atua na área de inventário tem uma história triste para contar. Todo mundo aqui conhece o inventário de 85, de 50, de 60, em que o advogado anterior morreu e um colega assumiu, o próprio participante aqui da live tem assumido a atuação nesse inventário, sem que tenha previsão de se concluir. Quando, na verdade, embora os envolvidos no fenômeno sucessório, sobretudo num cenário de animosidade, considerem que o inventário é uma faculdade, que eu faço dessa forma, daquela forma, da forma que eu quero, a verdade é que existem figuras envolvidas, como o próprio Estado, na realização do inventário, que impedem que eu trate a coisa do inventário da forma que eu simplesmente quero. Existem interesses públicos envolvidos no inventário que são considerados. Tanto que um dos pontos abordados na minha dissertação foi uma súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que extinguia os processos sem resolução de mérito, os processos de inventário sem resolução de mérito, em razão da inércia do inventariante. Então, o inventariante ele não dava nenhum tipo de andamento ao inventário, ficava inerte aos comandos judiciais, não tomava as providências que são exigidas do seu encargo, e aí o juiz, para reduzir, bater as metas que ele tinha para poder bater, simplesmente sentenciava o processo sem resolução de mérito. Um dos envolvidos, e sobretudo a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, apresentava recurso, e aí o tribunal começou a ser firme no sentido de, olha, inventário, a não ser que haja um pedido das partes para desistir daquele procedimento na esfera judicial e realizá-lo de modo mais sério na esfera extrajudicial, o processo de inventário tem que ter uma sentença de mérito, e se o inventariante não está
tomando as providências que ele deveria tomar, a melhor providência seria a sua exoneração, sua remoção, seu afastamento e a nomeação de figura que saiba executar o seu encargo. Então, veja, para que eu confira a função social da propriedade que vai ser inventariada, né, da propriedade do falecido, que é objeto de inventário, eu tenho que ter essa figura do administrador que saiba executar o seu encargo. A sede da ABANE é aqui no centro do Rio de Janeiro, próximo ao escritório. Se a gente for ali um pouco próximo às Barcas, ou até algum trecho ali da Uruguaiana, ali mais próximo ali do Campo Santana, a gente vai ver uma quantidade imensa de prédios antigos e históricos que, por incontáveis motivos, não têm a sua função social preservada, ou porque o procedimento de inventário demorou e as pessoas envolvidas ali morreram e faleceram, ou porque a comunicação desse óbito, que poderia gerar o aproveitamento por parte do município e de outras instituições, não foi efetivo. Ou seja, é muito interessante a gente pensar que durante as nossas vidas nós buscamos relações que produzam algum tipo de riqueza em nosso favor, mas após o nosso falecimento, a destinação desses ativos ela é algo que não é propriamente cuidada pelo nosso ordenamento jurídico da melhor forma possível. E aí eu digo, inclusive, do aproveitamento célere dos envolvidos daquela pessoa, ou o ciclo familiar próximo, ou inclusive o próprio município de dar uma utilidade para aquilo ali, para que esses bens e essas riquezas circulem e sejam utilizados da melhor forma possível. Então, qual que foi a ideia do trabalho, né? É que, a partir do Código Civil, a partir de uma perspectiva constitucional do Código de Processo Civil e do Código Civil, entender o exercício da inventariança como uma atividade administrativa para liquidação do patrimônio que está sendo judicialmente inventariado e para que essa riqueza tenha uma circularidade, um aproveitamento maior entre os herdeiros do falecido e entre os demais agentes interessados, quer seja o Estado no pagamento e na satisfação do imposto de transmissão causa-mortes, quer seja do próprio município, caso os herdeiros não sejam identificados e tenha necessidade, a natural necessidade de haver apropriação por parte do município em última instância. Então, a ideia foi lançar ali uma luz, chamar a atenção da academia, dos operadores de direito, para essa seara do patrimônio no evento morte. Embora a gente tenha princípios de direito das sucessões que consideram que o patrimônio deixado ele se transmite automaticamente, né? O famoso princípio do direito francês de droit de saisie, em que essa transmissão ocorreria de modo instantâneo ao falecimento. As questões burocráticas envolvidas na sucessão no Brasil não permitem que essa transmissão se dê de modo instantâneo. Não à toa a gente precisa realizar o procedimento do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, administrativamente ou judicialmente, antes, ter um título, ter uma escritura de inventário ou um formal de partilha, uma carta de adjudicação, para só depois apresentar isso no cartório de registro de imóveis e aperfeiçoar toda a questão burocrática e registral do imóvel, para só depois eu poder vender o imóvel de uma maneira livre e desembaraçada. Isso, inclusive, ou melhor, a disfuncionalidade disso e dos custos relativos a esse procedimento são tão intensos que, em muitos casos, as pessoas colocam à venda bens móveis e imóveis sem que essa etapa seja concluída e acabam tendo um certo deságio, né? O comprador atento, ele acaba solicitando um deságio, um pagamento de um preço inferior sobre aquele bem imóvel que é mais frequente, porque ele sabe que ele vai ter que assumir todos os ônus burocráticos dessa regularização, né? Até que ele consiga ter, de fato, a propriedade livre e desembaraçada. E, dentro de um cenário em que o inventariante consegue entender
o escopo do seu serviço, consegue realizar as atividades inerentes ao seu cargo, a gente percebe que o patrimônio ele pode ter um aproveitamento melhor e otimizado dentro da nossa sociedade capitalista, para que as pessoas possam usufruir dessa riqueza ainda em vida, né? Que muitas vezes, não raras vezes, a gente chega a ter casos em que os filhos falecem e não conseguem aproveitar os bens que foram deixados pelo pai por uma infinidade de motivos. E aí essa foi a minha contribuição acadêmica para o direito civil, modesta, dentro dos nomes ali que passaram pelo corredor da UERJ, mas que de fato me motivou a pesquisar sobre esse cenário do direito civil. Doutora Alessandra, da minha parte, acho que eram essas as principais ideias que eu queria expor. Eu estou aqui à disposição para perguntas. Obrigado por terem me ouvido atentamente. Boa noite, doutor Rodrigo, que é Caroline. O nosso tesoureiro vai conduzir agora, que a nossa presidente precisou se retirar. Sem problema. Tudo bem? Está registrada a doutora Fátima, que não pode estar presente, mas agradece, ela teve um imprevisto, mas ela agradece aqui pela sua presença na banca e pede desculpa por não poder estar aqui. Sem problemas, eu que agradeço o convite, generoso convite. Doutor Emílio, eu não consigo escutar o senhor, está mutado aqui. Quer dizer, o senhor fala, mas eu não ouço, não está saindo. Não foi ainda. Está mudo ainda. Não escuto o senhor ainda, infelizmente. Ah, tá ótimo. Perfeito. Coisas da tecnologia, às vezes a gente tem esses reveses. A minha pergunta é o que o doutor acha sobre holding familiar. Essa pergunta é bem interessante, doutor Emílio. Eu acho que a holding familiar é uma ferramenta que, em determinados casos, se conjugar de uma maneira técnica, e aí eu digo multidisciplinar, que envolve uma compreensão do direito de família, porque não há holding familiar e acordos societários entre esses membros familiares que surta efeito em um cenário de família conflituoso. Tá? Você já tem problemas familiares sérios, ou mais que você pense num modelo de contrato social que discipline questões familiares ali, tente amarrar as coisas, tudo isso pode ser objeto de questionamento judicial, ou no curso, né, da vida, do andamento da holding, ou após o falecimento, que é por diversos motivos. Eu acho que a holding ela tem sido utilizada como uma promessa de acabar com o inventário, de não precisar de realizar inventário, mas eu confesso que eu olho isso a partir de uma outra perspectiva. Não gosto de anunciar essa solução para os meus clientes por um motivo muito simples. As pessoas que compõem essa holding, elas são titulares de cotas sociais. E essas cotas sociais, embora todos os imóveis, ações, recursos financeiros estejam dentro dessa holding, essas cotas sociais têm um valor econômico para aquelas pessoas que compõem aquela holding e terão que ser inventariadas. Terão que passar por uma avaliação da Secretaria de Fazenda
e terão que ser liquidadas. Quando você tem um cenário muito árduo, muito arenoso dentro do ambiente familiar e coloca isso dentro de uma estrutura societária, é a mesma coisa que a gente imaginar ser sócio de alguma pessoa que é nosso inimigo, com quem a gente não consegue ter um canal de diálogo. Todo mundo está dentro da mesma sociedade, mas a sociedade vai virar em pé de guerra. Então, a gente pode pensar em mecanismos em que o funcionamento dessa PJ vai fluir? Pode, mas eu não entendo que isso seja uma panaceia para todos os problemas inerentes ao conflito familiar e sucessório, que é cada vez mais frequente. Não sei se eu respondi ao senhor, se o senhor ficou com mais alguma dúvida. Acredito que ele vai escrever aqui no chat. Vai ter uma dúvida, doutor Pedroso, doutor Marcelo, doutor Antônio? Não, como uma forma de evitar o inventário, eu não acho. Evitar o inventário, não. Eu acho que... Porque a constituição de uma holding, ela envolve custos. Né? Ela envolve custos. Então, muitas vezes eu acho que ela sai mais cara. Existem contas outras que não são só financeiras. Né? A própria preservação do bem de família do autor da herança é algo que, se ele coloca o imóvel que constitui bem de família dele dentro da holding, em princípio ele vai perder essa preservação do bem dele de família, e essa é uma conta não financeira que pode não ser interessante, perder a proteção ao bem de família. Então, de um modo geral, sem olhar o caso concreto, eu não recomendo a constituição da holding para poder resolver o inventário, não, o problema do inventário, não. É isso que eu tô, mesmo que os bens sejam transferidos pelo valor que consta, no final, a Secretaria de Fazenda vai fazer uma avaliação sobre os bens que constituem os bens da holding. E ela não vai ficar vinculada a essa avaliação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É muito comum a Secretaria de Fazenda, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, no procedimento de inventário judicial, realizar uma avaliação a partir de balanços, balancetes e, em alguns casos, até em loco, considerando o ativo daquela holding para fazer a tributação com base naquilo. Então, essa solução ela nem sempre resolve o problema. Há muitos casos em que a secretaria faz simplesmente olhando os balanços e os valores que foram declarados do balanço daquela holding, mas essa não é a regra geral e pode, inclusive, atrasar, que você pode ter que impugnar administrativamente a avaliação da Secretaria de Fazenda, isso pode acabar demorando mais tempo. Mesmo assim, mesmo sendo... Se a meieira... Isso é um outro ponto, doutor Emílio, que é abordado numa crítica ao artigo 617 do Código de Processo Civil. Essa ordem de nomeação do inventariante, sendo a meieira e os herdeiros, consideram que a meieira e os herdeiros pertencem ao mesmo núcleo familiar. No entanto, com o advento do divórcio, com as famílias reconstituídas, com as múltiplas relações com as múltiplas questões de direito familiar que começaram a surgir, muitas vezes a meieira ela se tornou a última companheira do falecido ou da falecida. E aí ela é obrigada a ter um condomínio imobiliário ou societário, no caso de uma holding, com os filhos do primeiro casamento do autor da herança ou da autora da herança. Então, você imagina a cônjuge sobrevivente tendo que decidir sobre PTU e condomínio, ou sobre o preço de venda ou locação de determinado bem imóvel, com os filhos do primeiro casamento que não reconheceram a união dela, do ponto de vista social.
Como é que essas pessoas vão ter um canal de diálogo para poder decidir quem paga quanto de IPTU, de condomínio daquele mês, enquanto você não termina o inventário? Essa é uma questão da ordem do dia, do cotidiano, da administração, por exemplo, de um imóvel, que é muito frequente, que é suficiente, por exemplo, para estagnar o inventário durante meses. Então, mesmo todas as pessoas estando dentro da holding, existem questões de decisão que vão atravancar o andamento do inventário por falta de diálogo, de comunicação, simplesmente. Então, criar uma estrutura do direito às sucessões não vai resolver, do direito societário, não vai resolver isso, entendeu? Estão sim. Estão sim. O Antônio perguntou aqui, os imóveis adquiridos por herança estão sujeitos à tributação pelo ganho de capital, no caso, alienação posterior? Isso aqui vai depender da data da aquisição, dos valores envolvidos. Tá? Essa aqui é uma questão contábil tributária que eu não costumo me meter. Eu normalmente indico um colega tributarista para avaliar essa questão, porque isso aqui é algo sensível e é importante entender qual que é... Isso é uma outra questão do inventário, né? É entender com as partes o que elas pretendem fazer com o imóvel logo em seguida ao procedimento do inventário. Teve uma recente decisão, se não me engano, do STJ, tratando dessa questão, afastando a questão do ganho de capital. Mas esse ponto específico eu sempre faço questão de recomendar um amigo tributarista, porque é matéria espinhosa e que envolve custos expressivos após o término do inventário. Obrigado, doutora Emília. Mais alguém tem alguma dúvida? Doutor Rodrigo, acho que ninguém tem dúvida. Todo mundo gostou, ficou bem claro. Então, em nome da nossa presidente, eu quero agradecer a participação pela brilhante palestra. Esse tema que é tão, assim, abrangente, né, polêmico, digamos assim. Patrimônio tem que ser feito tudo da melhor maneira possível para evitar dor de cabeça. Exato. A gente vai entrar em contato para enviar o seu certificado, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, pessoal, pelo tempo, atenção. E já deixar o convite para o doutor vir aqui presencialmente, na ABAME, fazer uma palestra na próxima vez, aqui no presencial, aqui no nosso auditório, porque depois tem um lanchinho. Opa, maravilha. Aqui do lado do meu escritório, faço questão. Então, uma boa noite a todos, doutor Emílio, nosso diretor, nossos conselheiros, doutor Pedroso, doutor Marcelo, doutor Antônio, doutor Luiz, doutor Lincoln, Sueli, aqui também o pessoal na sede, no auditório. Uma boa noite a todos. E terça-feira a gente tem mentoria aqui na ABAME com o tema Aspectos Práticos do Usufruto. Então, às 18 horas, nessa quinta, dia 11. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Tchau.